Bom dia, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu coloquei a atividade para casa e eu vou logo passar para o slide que tem aqui falando sobre essa atividade. Página 147 a 152. Eu tive conversando com a coordenação da escola sobre avaliações. Os meninos do Fundamental 1 já vão fazer prova a partir do dia 4. E eles não definiram ainda uma data para a gente fazer a avaliação. Eu ainda estou temerosa como será feita essa avaliação em casa, porque vocês vão ter todo o suporte que não teriam em sala de aula, né? Pesquisas, fontes, vocês terão tempo para fazer essa atividade. Então, a gente tem mais uma semana para conteúdo. Eu falei que não colocaria se não tivesse tempo hábil, mas eu vou colocar um conteúdo que a gente está vendo justamente classificação quanto ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Então tem um conteúdozinho que vem muito a calhar e eu vou colocar ele curtinho, resumido, que é a acentuação gráfica. É justamente essa parte mais exposta sobre a parte mais forte das palavras. Claro que todas as palavras têm sílabas tônicas a partir de duas sílabas, mas eu tenho os monossílabos átonos e a gente já viu um pouco sobre isso. Mas a parte mais fácil de se verificar a sílaba tônica é com acento, embora nem todas elas sejam acentuadas. Então vai ser um assunto curto, limpo, tranquilinho para a gente poder trabalhar mais uma semana de atividade. Então agora a gente entra com a correção para ser rápido, tá? E eu tô vendo que vocês não estão voltando, né, às aulas para ver lá no YouTube se tem alguma dúvida, tá tudo ok, né, para vocês? Sem dúvidas, sem nada. Quem foi que entrou ontem na monitoria para tirar dúvidas? O Caio. Engraçado, né? Ele disse aqui pra mim que não tá conseguindo entrar, que já tentou, só que não consegue. Ó, ele acabou de pedir para ser admitido. Ah, pô. Neste instante, tá faltando só a Sara. Cadê a Sara? O Pedro, nem pergunto mais pelo Pedro, porque eu acredito que. Tem Eita, professor que também tá querendo entrar, mas não consegue. eita, meu amor, você tá esforçado hoje, deu certo. Olha aí, já aceitei você. E o Pedro, meu povo? Ele tá tentando entrar, mas não consegue. Esse aplicativo é ruim, viu? Oi, deixa eu dizer, ele tá sobrecarregado. Ele não é ruim, mas ele tá sobrecarregado. Do nada, ele tá cortando as aulas. Do nada. As gravações estão sofridas. Hum, Essas agora online, elas ficam um tempinho quase que completo, de 40 minutos. Mas as outras que a gente está tentando gravar, que são dos alunos do Fundamental 1, ela do nada trava e a gente não consegue mais fazer nada. Vamos lá para a correção na página 147. Vamos. Ó, a gente estava falando, eu vou retomar bem aqui um pouquinho, Caio, meus slides, para você dar uma olhada. Ó, ele já está começando a travar aqui, ó. Aqui. A gente está falando sobre, tá aqui, ó, divisão silábica, tá? Dá para ver aí, dá? Dá. Pronto. Divisão silábica, quantidade de sílabas que a gente vai separar uma palavra, monossílaba, uma só sílaba. E lembrando que nessas monossílabas eu tenho ela átonas e tenho ela tônicas. Aqui que a gente está fazendo uma junção já de dois conteúdos, que é tanto a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, quanto a posição da sílaba tônica, que é lá aquelas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E só Certo. fazendo uma retomadazinha, né, que eu tinha falado também, que talvez a gente não colocasse conteúdo novo em função do tempo que a gente teria para trabalhar. Mas como a escola não definiu ainda uma data para as provas do Fundamental 2 e do ensino médio, a gente vai ter um conteúdozinho sobre a acentuação gráfica, porque tem tudo a ver com a posição da sílaba tônica que eu consigo observar com essa acentuação, tá bom? Tá. Aí aqui tem um exemplo que tem no livro de vocês sobre a separação silábica. Lembrando que
Na língua portuguesa, eu não tenho sílaba se eu não tiver uma vogal. Não tenho sílaba sem que ela tenha pelo menos uma vogal. Tá certo? Certo. Aí aqui eu tenho uma separação silábica. E a separação silábica também trabalha em função dos encontros vocálicos, que a gente já viu também no conteúdo passado. Ditongos e tritongos. Ditongos eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo eu tenho três vogais juntas na mesma sílaba. Separam-se as vogais de hiato. O que é o hiato? Estão lembrados? Cri, 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 cri. Hiato. Olha aqui as palavras que eu tenho como exemplo. Ó. Vou abrir aqui a minha tela um pouquinho. Hiato. Tá vendo a palavra saúde? Quando eu tenho a palavra completa, né, a palavrinha saúde, eu tenho duas vogais juntas. Mas quando eu faço a separação silábica, essas vogais ficam em sílabas separadas. Quando elas se separam, eu tenho hiatos. A própria palavra hiato é um hiato. Tá aqui, ó. E, deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu tô morrendo de medo de usar os recursos do programa, porque toda vez que eu começo a mexer demais, ele trava. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a palavra hiato? Que eu grifei aqui só as vogais. Sim. Entrou o H, mas esquece. Tá aqui, ó. I, aí quando eu separo, atos. Na palavra completa, eu olho para ela e penso que tem um ditongo. Não parece que eu tenho um ditongo? Mas, quando eu faço a separação silábica, elas ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho hiato. Então, ele está falando que na separação silábica, os hiatos são separados. Olha o Pedro! Menino, eu já preciso de uma foto. Falta a Sara. Mas o Pedro acabou de pedir para ser admitido. Pedro! Oi! Meu Deus! Que honra! Me sinto honrada com sua presença. Meu Deus, quanto tempo! Pois é, tá com saudade, né? Muita! Meu Deus, que saudade. Eu saudade de todo mundo, mas o Pedro nunca tinha assistido a minha aula, em quase 3 semanas de aula. É uma honra para mim. Meu amor, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Aí aqui, gente, ó, voltando. Saúde. Separados. Na palavra eu olho, penso que eu tenho um ditongo, mas quando eu faço a separação silábica eu tenho hiato. Assim acontece com bainha, cair, compreender. Olha os dois Ezinhos aqui, cada um uma sílaba diferente. Piada, ciúme. Como é que eu percebo essa separação silábica? Eu percebo com a abertura da boca, a quantidade de vezes que eu faço movimentos para falar essas palavras. Aí aqui ele fala que eu não separo os dígrafos. CH, LH, NH, QU e GU. 5. Lá dos dígrafos que a gente também já estudou, a gente encontra 10 dígrafos diferentes. Desses 10 dígrafos, 5 separam, 5 não separam. E aqui eu estou com o RR e o SS que são separados. Assim como os que têm iniciados com S ou que tem SX, por exemplo, S cedilha, SC, esses também ficam em sílabas separadas. Separam-se vogais idênticas. Olha aqui, ó, caatinga, reestruturar, niilismo, voo, abençoo. Quando eu tiver essa junção de letras idênticas, eu vou separar em sílabas. Assim também como eu separo os prefixos terminados em consoante. Ó, sub,
terrâneo, transparente. Aqui, ó. Terminando em consoante. Tudo bem? Posso passar? Pode. Belezinha. Paulo, tu me falou do teu primo, mas tem o Luiz Felipe também, é teu primo, né? Eles são irmãos? Oi? O Luiz Fernando, é Luiz Fernando? Lá É. do Conexão, ele é irmão do Hum. Luiz Felipe? É. Ah, tá. Eu não ia saber disso nunca. Aí tá aqui, ó, a palavra e sua sílaba tônica, mostrando para vocês, deixa eu afastar só um pouquinho aqui para não tá atrapalhando, tá não. Mostrando para vocês, sílaba tônica é a sílaba em que a palavra é pronunciada com mais intensidade, com mais força que as demais sílabas. A tônica, às vezes, é acentuada graficamente. Por isso que a gente vai ver, na próxima aula, a acentuação gráfica de palavras monossílabas tônicas oxítonas. Pelo menos essas. Aí tá aqui, quanto à sílaba tônica, eu posso ter oxítonas, palavra em que a sílaba tônica é a última. Por que eu estou falando rápido? Porque essa aula já foi dada, eu estou só fazendo uma retomada de conteúdo, tá certo? Palavras em que a sílaba tônica é a última, exemplo, voltará, tá vendo que ela é acentuada? Sucuri não é acentuada, mas a última sílaba dela mais forte é a última. Temporais. Aí aquele esqueminha que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, de chamar a palavra como se fosse uma pessoa que estivesse um pouquinho distante, permanece, tá? Ó, sucuri. A última sílaba é a que eu me prolongo mais na pronúncia. A que eu me prolongo mais é a sílaba mais forte. Paroxítonas, palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, ocupado, Gisele, látex. Ó, na verdade, látex, a gente tem duas pronúncias. Tem gente que fala látex e tem gente que fala latex. Qual é que vocês acham que está correta? Látex. Látex, porque tá o acento agudo na primeira sílaba. Mas tem pessoas que fazem essa pronúncia diferente, assim como rúbrica e rubrica. Já viram isso? Recorde e recorde. Tia, como que é certo? É recorde ou é recorde? Pois é, na verdade, vai muito da pronúncia da região, mas as duas podem estar corretas, certo? Porque na escrita ela não vai mudar em absolutamente nada. O recorde dele é isso, ou ele bateu o recorde. Ela não está errada, mas no caso de rubrica e rúbrica, é rubrica mesmo. A correta que é aquela assinatura da gente reduzida, a abreviaturazinha da nossa assinatura. Mas no caso de recorde e recorde, não muda em absolutamente nada. Tá certo? Certo. Proparoxítonas. Palavra em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Aí aqui eu venho com uma regrinha gramatical que ela é super simples. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Aqui vocês já não vão esquecer. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá aqui, ó. Palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Espetáculo, lâmina, próximo, árvore, meu nome, Bárbara, proparoxítona, todas elas são acentuadas, certo? Eu amo vocês. Certo. Bora lá para as questões. Na página 147, 360, livro 1. Considere as palavras destacadas na definição a seguir e assinale a alternativa incorreta. Adolescência. Idade em que o garoto se recusa a acreditar
que um dia ficará chato como o pai. Qual é a resposta? Considere Sei as que página palavras... é? Hã? Que página é? Página 147. Isso daí foi atividade. Hã? Isso daí foi atividade de casa. Foi. Eu não Não foi a respondi, página não. 160, não. Não estava na aula passada, não era, Caio? Não, eu fiz uma página 160, tava lá na Eu também agenda. não tava, não. Ó, não, Pedro, você, meu amor. Aí tá aqui, ó. Na letra A, na palavra que, há apenas um som vocálico, que é o E. É a incorreta? Som vocálico. Lembrando que aqui nesse que eu tenho um dígrafo. Se eu tenho um dígrafo, quer dizer que o U não é pronunciado. Se o U não é pronunciado, eu só tenho um som vocálico, que é o E. Então, essa aqui está correta. Tá certo? Letra B. A palavra chato tem 5 letras e 4 fonemas. Estão lembrados da aulazinha anterior, semana passada, na terça? Fonemas, eu tenho letras e tenho fonemas. No caso do dígrafo, que eu vou ter 2 sons formando apenas um, então isso aí já muda. Eu tenho maior quantidade de sons, aliás, de fonemas, e eu vou ter quantidade de letras diferentes. No caso de chato, eu tenho quantas letras? 5. 5 letras. E por que eu só tenho 4 fonemas? Porque o CH é um dígrafo. Se ele é um dígrafo, ele vai juntar as 2 letras e formar apenas um som. Esse CH tem um som de X. Então, é como se eu tivesse o X, A, T, O. Enquanto na quantidade de letras eu tenho 5 letras, fonemas eu só tenho 4 pela função do dígrafo na palavra. Entendido? Entendido. Então, aqui está correto. Não é a nossa questão. Adolescência, cuja divisão silábica é adolescência, é uma palavra polissílaba e paroxítona. Confere. Por que ela é polissílaba? A gente viu divisão silábica, minha gente. Ela é polissílaba porque ela tem mais de 3 sílabas. E ela é paroxítona porque a penúltima sílaba dela é a mais forte, pronunciada com mais intensidade. Olhem a acentuação gráfica. Então, não é a minha questão. Na letra D, nas palavras adolescência, que e chato, ocorrem, respectivamente, os dígrafos SC, QU e CH? Sim ou não? Tem um dígrafo nessas 3 palavras? É o que, tia? Dígrafos. Essas 3. Duas letras formando apenas um fonema, apenas um som. Ele está dizendo que, respectivamente, eu tenho, em adolescência, SC, no QU, mas eu não pronuncio U, por isso é que eu tenho um dígrafo, e eu tenho que ter esse QU aproximado do E ou do I, para que eu tenha dígrafo. E na palavra chato eu tenho CH, correto? Sim. Beleza, então não é essa. A nossa questão só pode ser a letra E.
tanto na palavra dia, como na palavra pai, o I funciona como vogal. Por quê? Vogal e semivogal. Vimos também isso na aula. Por isso eu coloquei aqui, ó, revisão de conteúdos. E a gente está sempre indo e voltando, né? Na enrolação de aula, não. É porque a gente precisa rever conteúdos sempre. Atividade e revisão, porque a gente vai respondendo e vai voltando a esses conteúdos. Na palavra dia, ela é vogal, porque ela é pronunciada com força. Então, nessa palavra dia, eu tenho um hiato. Dia. Tanto o I quanto o A são vogais, porque eu tenho vogais e semivogais. As vogais pronunciadas com muita força, elas aparecem na palavra. As semivogais, elas precisam se apoiar em uma vogal para ganhar som, para ganhar vida. E no caso da palavra pai, eu tenho também duas vogais. Lembrando que a vogal A sempre vai ser vogal. Porque ela, em todas as palavras ela aparece. Qual seria o caso de não ser vogal, o I, mas sim uma semivogal? Em palavras como dinheiro, galinheiro, porque eu não falo peixaria, porque eu não falo I, ó, peixaria. Nesse PEI, o I quase não aparece, aparece o PE. Eu falo peixaria. Eu esqueço de pronunciar o I. Isso na informalidade, na coloquialidade, eu conversando normalmente. Sai, dinheiro, galinheiro. Eu esqueço de pronunciar o I. Quando ele não é pronunciado assim, mas ele existe na palavra, ele deixa de ser vogal para ser uma semivogal e se apoiar na vogal para ganhar força. Entendidos? Entendido. Beleza. Paloma, tudo bem? Sim. Então, a primeira, letra E. Na segunda, leia este trecho de texto e responda aos itens de A a D. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma aproveitava e espera se aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Olha aí aquelas variações linguísticas que a gente já estudou. Eu tenho a gramática normativa, que é que eu vou seguir as regras. De acordo com o que está ali para mim, eu tenho regras gramaticais. Mas quando eu estou conversando, quando eu estou falando, quando eu estou em situações diferentes das formais, eu tenho um jeito totalmente diferente de falar. Aí ele faz assim, ó. Faça a divisão silábica das seguintes palavras do texto e classifique seus encontros vocálicos. Paloma, Macunaíma, quantas sílabas? Macunaíma. E ele vai me perguntar, e ele está perguntando também dos encontros vocálicos. Aí vocês vão ter que me dizer se eu tenho ditongo, tritongo ou hiato. Paloma? Paulo? Minha gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu achei que eu estivesse falando sozinha. Esse pessoal tá dormindo, né? Não, eu acho. Eu parece assim, ó, que eu fico naquela expectativa, estão botando fotinha na minha frente, eu vejo a foto, a pessoa, pra mim, que ela tá lá, né? Mas eu tô falando, não tá respondendo, tá estranho. Eu tenho que aprender a ficar olhando pra cá, mas eu fico olhando pra cá, porque eu tenho esperança ainda de encontrar vocês, assim, de ver o rostinho de vocês. Coitada. Não aprendi ainda que eu tenho que olhar pra câmera, eu fico olhando pra esses
fotinhas aqui, porque pode ser que uma hora apareça assim, por acaso, alguém vai lá e ativa a câmera. Bora lá, ó. Macunaíma. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, portanto, ela é polissílaba. E o A e o I de Naíma ficam separados, portanto, eu tenho hiato. Certo? Aproveitava. Aproveitava. Eu tenho ditongo crescente. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5. Por que ditongo crescente? Olha aí o izinho sendo uma semivogal. Decrescente, eu tenho uma vogal, depois uma semivogal. Esse I está se apoiando no E para poder existir. Existir assim, ter som. Por isso que é decrescente, vogal e semivogal. Próxima palavra, aperfeiçoando. Eu tenho ditongo decrescente e eu tenho hiato. Em fei, eu tenho EI, que é o nosso ditongo, mas lá no soan, que eu tenho duas vogais, eles vão ficar em sílabas separadas, portanto, eu tenho hiato na mesma palavra, certo? E a palavra duas. 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 Ela é de sílaba, portanto, eu tenho um hiato. Tudo bem? Só me digam assim tudo, pode continuar, que a gente dá continuidade. Tudo. Terceira. Menino, Paloma, tu tá aí, Paloma, diz assim, Tote, eu tô aqui, eu tô prestando atenção em tudo. Ela não tá. Tá só a foto dela aqui, né? Beleza. Em suas aulas de literatura, ao estudar a organização sonora dos poemas, você precisará determinar a quantidade de sílabas métricas dos versos. Conheça 3 das regras básicas utilizadas nessa contagem. A divisão é feita pela pronúncia e não pela grafia das sílabas. Conta-se somente até a última sílaba tônica do verso, e se a última sílaba de uma palavra terminar por vogal e a primeira da palavra seguinte começar por vogal, desde que não sejam as duas tônicas, elas se juntam na mesma sílaba métrica. Isso aqui vocês vão ver com a aula de literatura ou na aula de produção textual, quando forem ver poema, cordel, que tenham rimas, tá? Observe a diferença na contagem das sílabas normais, que são as sílabas gramaticais, justamente a divisão silábica que a gente faz, e das sílabas métricas, que são as do poema, cordel, dos versos que a gente vai ver em músicas, e das sílabas métricas nestes versos de Gonçalves Dias. Sílabas gramaticais. A vida é combate. Na sílaba métrica, a vida é, tudo junto, combate. Copie os versos a seguir e separe-os de maneira a obter a quantidade de sílabas indicadas em cada verso. A lua vem entre as ramagens de Ribeiro Couto. Quantas sílabas gramaticais e quantas sílabas métricas? Ele está dizendo que eu tenho 10 sílabas gramaticais. Como é que eu vou separar? A, lu, a, já tenho 3. Vem, é monossílaba. Entre, mais 2. As ramagens. Eu tenho 10 sílabas gramaticais. Enquanto nas métricas, a lua vem entre as rama. Ele vai contar esse ma
Porque a tônica é a sílaba tônica. Ele para a contagem dele aí. Vejam que ele faz a junção. Enquanto a lua vem entre as ramagens, o entre e as estão juntas, porque terminam naquele esqueminha que tem aqui, ó. Se a última sílaba de uma palavra terminar por vogal e a primeira da seguinte começar por vogal, elas se juntam na mesma sílaba. Entre termina com e as começa com vogal. Então, elas se juntam. Aí eu já perdi uma. Ficam 9. Mas eu só vou contar até a última sílaba tônica. Então, eu vou perder a última sílaba. Aí fica 8. Entenderam essa questão? Querem que eu escreva? Sim. Tá aqui. Queremos. Deixa eu ver aqui, ó. Tá igual matemática, tia. Mas eu acho que dá tempo, ó. Tem assim, ó. A lua vem entre as ramagens. A primeira, a segunda. A lua vem entre as ramagens. Ó, cadê a canetinha? Eu quero a canetinha. Tá aqui, ó. Na primeira, a separação. Menino. Tira o texto, canetinha. Espera aí. Na primeira, ele tá dizendo que eu vou separar assim, ó. Eu não vou conseguir colocar essa canetinha de novo. Vou. Tá aqui, ó. A lua é separada, ó. Lua separa. Vem entre separa. As ramagens. Essa aqui é a separação gramatical que a gente faz que vocês estão estudando, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas gramaticais. Isso aqui é o que ele está falando que a gente faz na separação silábica normal, olhando para essas palavras separadamente. Já nas sílabas métricas, o que ele está dizendo? Eu tenho a, lu, a, separa. Essa separaçãozinha bem aqui, deixa eu ver aqui. Bem aqui. É para ficar entre o e o a. Pronto. A lua vem, tudo bem, entre aqui. Mas se a última sílaba da palavra terminar em E e a próxima iniciar com A, que são as vogais, elas vão ser juntas. Então, aqui eu tenho só uma sílaba. Entre as, elas vão permanecer juntas, porque entre termina com vogal e as começa com vogal. Ma. Eu só vou contar até a última sílaba tônica, que no caso de ramagens, qual é a sílaba tônica da palavra? Vai já acabar. Qual é a última sílaba tônica da palavra ramagens? Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Vocês estão aí, gente? Eu tô. Pronto. Só você. Ramagens. Então, eu só conto até essa sílaba aqui. Eu ignoro essa na sílaba. Caio tá, que eu tô vendo. O Pedro, eu escutei a voz. Tô aqui. Ó. Então, aqui, ó.
Enquanto nas sílabas gramaticais eu faço a separação silábica normalmente, nas métricas eu vou levar em consideração ao que está no quadro. Conta-se somente até a última sílaba tônica do verso. A última sílaba tônica é esse má aqui, ó. Estão vendo? Sim. Então, aqui quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas métricas, porque essa aqui ela é ignorada, porque a última sílaba tônica do verso está em ramagens e é o má. Entenderam agora a divisão aqui? Sim, entendi. Ótimo. Vai já acabar, a gente só tem 2 minutinhos. Letra B. Chega mais perto e contempla as palavras. Em chega, como é que eu faço a separação silábica? Bora lá. Eita, Caio, deitado. Te senta, Caio. Mas como é que você sabe? Porque dá pra ver que você tá deitado. Tu ligou a câmera. Ah, pô, não acredito, eu liguei essa câmera. Pelo menos sei que você tá aí. Ó, chega. Quantas sílabas? Calma, que página, né? Página 140, não tá nem É acompanhando. 13 sílabas. Quantas sílabas a palavra chega? Tá nem assistindo, tia. Pedro. 13 sílabas. Ó, quando a aula acabar, vocês vão lá na agendinha e pegam... A gente vai continuar fazendo isso daqui, tá? Porque eu preciso dessa correção completa. Na próxima aula, por favor, tentem entrar. Não deixem de participar das aulas, acompanhar esse conteúdo, porque, assim, eu sei que tem uns que estão ok, mas tem uns que não se lembram mais desse assunto, e é assunto base, para que a gente continue dando andamento às nossas atividades. Vocês, quem não fez, por favor, faça, e na próxima aula estejam presentes. De Sim, verdade. senhora. Não deixem de participar dessas aulas, é tão importante. É assim, não só para a gente, mas como para vocês, para a gente dar continuidade ao ano letivo. Estou aqui, tia. Estejam com atenção. Como a gente não terminou de responder e não vai conseguir terminar agora, façam essa atividade, mas deem uma olhadinha na agenda, porque a gente vai ter sobre essa inflação gráfica e comecem a estudar sobre isso. Eu vou tentar resumir o máximo possível, tá? Tá. Tá certo?